questões relacionadas à prescrição, por exemplo. A prescrição vai começar a contar a partir da decisão do CAD, ou uma investigação do CAD suspende a prescrição. Qual é o papel da decisão do CAD para o judiciário? Qual o efeito que ela tem na análise desses casos de ressarcimento? O ressarcimento ele vai se dar só em relação ao dano causado? Ou ele vai ser, ou haverá a possibilidade de que ele seja maior que o dano? A apuração, acho que o brasileiro que nos acompanha lembra da história do Bessias. Foi uma interceptação telefônica feita no rastro da Operação Lava Jato, em que Lula e Dilma conversavam. E aí Dilma disse para Lula que mandaria o Bessias com o termo de posse só em caso de necessidade. Naquela época, Lula era indicado para o Ministério da Casa Civil, mas havia críticas de que, na verdade, era uma artimanha para que ele tivesse foro privilegiado. E aí, como Dilma falou errado o nome de Jorge Messias, ele ficou conhecido como Bessias. Então, Regina, nós tivemos uma experiência agora no Brasil que, no meu entendimento, foi muito ruim, que é a utilização dos símbolos nacionais por parte de uma ideologia política, de uma campanha eleitoral, né? Um lado da eleição se apropriou do estandarte brasileiro, das cores verde e amarela, da bandeira do Brasil, como se fosse um instrumento político. A bandeira do Brasil, o estandarte, os símbolos são de todos os brasileiros, não pode ser de uma parte do Brasil. Isso você tem alguns paralelos na história, quando ideologias de orientação fascista ou nazista se apoiaram nessa iniciativa para se apropriar de símbolos nacionais, como foi o caso na Alemanha, com Hitler, como foi o caso de Mussolini no fascismo na Itália. Então, o Brasil viveu uma experiência dessa que eu acho que foi muito ruim no processo eleitoral de 2018 e agora no processo eleitoral de 2022. A partir de 1º de janeiro, o general Marco Edson Gonçalves Dias será o ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. O GSI continuará a ter status de ministério no governo Lula, funcionará no Palácio do Planalto e se reportará diretamente ao presidente. Mais conhecido como G. Dias, o futuro ministro é de Americana, em São Paulo. Foi secretário de Segurança da Presidência da República do governo Lula e chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidenta Dilma.
O GSI é responsável pela coordenação da área de inteligência do governo e cabe a ele acompanhar questões com potencial de risco à estabilidade institucional, fazer a segurança pessoal do presidente da República e prevenir crises. Agora há pouco esteve aqui, deputado do PSDB, Nelson Marquesan Júnior, fazendo um ataque duro, até mesmo deselegante, à presidenta Dilma e ao presidente Lula. Se tem alguém aqui que pode ser chamado de filho da ditadura, de filhote da ditadura, é o deputado Nelson Marquesan. A herança que meu pai me deixou foi a honra de jamais ter subido nessa tribuna para defender vigarista ou corrupção. A sua história não lhe dá o direito de sequer mencionar o nome do meu pai. Tome tenência, tenha vergonha, embora Vossa Excelência faça parte de um bando de sem vergonhas, tenha vergonha de vir aqui para falar no nome de pessoas honestas. Conforme a delação já homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o atual vice-governador Carlos Fávaro, do PSD, teria procurado Silval Barbosa em 2011 para pedir a quitação de um empréstimo concedido a Neri Geller, que hoje trabalha no Ministério da Agricultura. O dinheiro, R$1 milhão, teria sido investido na campanha de deputado federal de Geller em 2010. Após uma primeira negativa, Fávaro e Geller teriam proposto que a dívida fosse paga por um empresário de Lucas do Rio Verde em troca de incentivos fiscais do Estado. O empresário foi contemplado pelo Prodeic e, conforme Silval, Neri e Fávaro confirmaram a quitação da dívida. Os dois já divulgaram nota negando a acusação. O empresário citado na delação ainda não se pronunciou sobre o caso. Olá, meus amigos. O intuito de hoje é vir aqui comentar, ou melhor, repudiar a fala recente do senador Carlos Fávaro, ao lado do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Dizer, primeiramente, que ele não fala pelos produtores mato-grossenses, muito pelo contrário, nós representamos a maioria absoluta dos produtores de soja e milho do nosso estado. Estamos aqui justamente trazendo o que de fato o produtor mato-grossense pensa. Primeiramente, é fato que o Brasil, principalmente o Mato Grosso, passou de um território inóspito, do solo inóspito, que é o meio de cultura do Cerrado, a celeiro de produção brasileira e mundial, por persistência e resiliência das famílias que aqui chegaram há 30, 40 anos atrás, deixando tudo para trás, acreditando que o estado de Mato Grosso seria sua nova terra, e assim aconteceu. Formaram-se cidades, formaram-se valores, formaram-se cidadãos mato-grossenses. Cidadãos esses que justamente repudiam com veemência ações de invasão de terra, a falta do direito de propriedade, a insegurança jurídica, porque corre-se o risco aí sim de se perder o seio da produção, que é a propriedade, seja ela agrícola, seja ela urbana. E nós sabemos muito bem que as ideologias impregnadas do candidato apoiado pelo senador Carlos Fávaro vão justamente ao encontro das invasões, dos conflitos que já tivemos recentemente, inclusive invasão nas sedes da ProSoja Brasil e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, nós repudiamos veementemente posições que podem levar à insegurança jurídica e insegurança de propriedade a qual esse cidadão representa. Em segundo lugar, quando ele diz que 600 mil matogrossenses passam fome, primeiro é um número que
ele não reflete a realidade. E segundo, o Mato Grosso cresce a ritmo chinês há mais de uma década. O estado de Mato Grosso cresce acima da média nacional, 5, 6, 7, 10% ao ano. Isso tudo puxado pela agricultura, pelo comércio, pela indústria, principalmente pela expansão da agricultura. O que quer dizer isso? O estado todo ano cresce 10%. O que falta? Se falta alimento para a população, nós nos sensibilizamos, obviamente, com a população que passa necessidades, mas se o estado cresce a 10% ao ano, faltou gestão para que a gente tenha saúde, infraestrutura, segurança, alimentação e o básico que a Constituição garante. Gestão essa que o então senador fez parte, entregou há 4 anos atrás o estado praticamente devastado, cuja toda essa arrecadação, todo esse crescimento não cobria nem os custos do estado no ano. O governo atual recuperou as contas do estado, o estado começa a reinvestir e nós temos que fazer com que a arrecadação que o nosso estado tem, que é uma arrecadação chinesa, se transforme em obras a modelo chinês. Quem paga a conta da falta de gestão é sim a população. Discursos como esses polarizam, jogam a população que tem mais dificuldades contra a população que produz. E nós acreditamos, como produtores mato-grossenses, que em primeiro lugar nós somos cidadãos do estado de Mato Grosso, como qualquer outro, como qualquer comerciante, como qualquer funcionário público ou como qualquer pessoa que aqui reside. Então não podíamos deixar, a pedido dos nossos associados, de nos posicionar, primeiro repudiando com veemência e lamentando a fala de um cidadão, hoje senador, que já passou e hoje não representa mais de maneira nenhuma os produtores mato-grossenses.